Oi, gente, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui pro canal. Vocês já sabem que eu me chamo Daniela Rocha e eu tô aqui hoje para gravar um vídeo um tanto quanto polêmico. Eu não tenho pretensão de esgotar o assunto nesse vídeo, óbvio, porque é um assunto polêmico, tem muitas visões, muitas formas de se enxergar, mas eu não poderia deixar de fazer um vídeo em relação a esse assunto. Primeiro porque esse canal aqui já foi um canal de conteúdo cristão. Foi o primeiro assunto que eu decidi abordar aqui no canal. Depois eu tive vontade de falar sobre outras coisas, Eu queria, ainda quero, o meu sonho é esse, é ter 3 vídeos aqui por semana, terças, quintas e domingos. E aos domingos ter vídeos sobre essa temática, Fazer uma reflexão sobre a religião e a atualidade, tá? E eu espero que eu consiga ainda algum dia me organizar para ter esse conteúdo aqui, porque eu acho que vai ser muito válido. Enfim, saindo aí dessa introdução, do porquê esse vídeo hoje, eu queria falar um pouquinho sobre um vídeo que eu vi esses dias nas redes sociais, que andou circulando. Eu achei que esse vídeo merecia meio que uma resposta aqui, tá? Eu quero dizer também, antes de qualquer coisa, que eu não sou dona da verdade. Eu vou tentar, aqui eu até escrevi um texto que eu acho que eu sou bem melhor quando eu escrevo, do que às vezes quando eu tô gravando, porque nem sempre eu consigo passar tudo que eu penso para as palavras assim gravando. Então eu escrevi tudo, então eventualmente eu vou estar olhando aqui para o material que eu escrevi, se eu entender a minha letra. Essa semana saiu um vídeo aí recente do pastor Ed Macedo. E ele falando, que ele não deixou as filhas fazerem ensino superior e tal. Eu não quero entrar aqui, falar necessariamente sobre o que ele faz com a família dele, que aí é uma particularidade dele, e da família dele, Então eu não tô aqui para dizer se ele estava certo ou se estava errado naquilo que ele se propunha com a família dele, porque cada um faz o que quer da sua vida. Agora, o que eu acho perigoso é as pessoas compartilharem isso como verdade absoluta, como que todo mundo devesse seguir esse modelo, porque entendeu que aquilo que ele fala é válido, tem algum sentido, ou até mesmo respaldo bíblico. Aí nisso me preocupa e eu fico com taquicardia. Então por isso que eu precisava gravar esse vídeo aqui, Primeiro para dizer o seguinte, não é unanimidade dentro da esfera cristã, que tem tantas religiões e tantas crenças dentro dessas religiões, que as difere. Não é isso que ele falou em relação aos estudos e as filhas dele, não é um predominante no universo evangélico, tá? E graças a Deus eu vim de uma igreja e aí eu vou falar tanto institucionalmente quanto a igreja local mesmo, que é a que eu participava, onde os nossos líderes sempre nos incentivavam a estudar, a buscar mais, e até por sermos também de uma comunidade mais carente, esse incentivo eu via como muito importante para esses jovens, que estavam ali congregando, e hoje eu fico... Ai, não vou chorar. Esse assunto é um assunto difícil para mim, mas tudo bem. Graças a Deus, como eu falei, eu vim de uma igreja que os nossos líderes nos incentivavam, os nossos pastores, principalmente os nossos anciãos, que estavam mais ali, vivendo diariamente com a gente na igreja. Então para mim, beira o absurdo ouvir um líder religioso dizendo isso, na igreja, sendo ovacionado, inclusive, pelas pessoas que estão ali ouvindo. Aquele vídeo é um perigo para a sociedade, de maneira geral. Bem, a primeira coisa que eu quero começar falando é em relação à Bíblia. O que é a Bíblia para os cristãos de maneira geral, tá? Primeiro que ela é a nossa regra de fé, sim, É através dela que a maioria das religiões constroem seus dogmas. Porém, a gente precisa ter em mente que, além dela conter a vontade de Deus para as nossas vidas, ela também é um documento histórico, tá? E se ela é um documento histórico, ela relata ali um pouco de uma vivência cultural de um povo. Ela precisa ser analisada à luz dessa época que ela foi escrita também, tá? Existem ali questões que realmente são vontade de Deus para a nossa vida e a gente precisa entender quais são essas partes. E existem ali
dados históricos que a gente precisa também perceber e entender que é uma questão de época que cabia para aquele momento ali, tá? Ou seja, para ler a Bíblia não é simplesmente pegar e achar que tudo que está escrito ali é válido hoje. A gente precisa separar o que é da cultura da época e o que é o princípio religioso. Então, quando a gente vai falar de princípio divino, eu acho que vale a pena a gente olhar para o Éden. Por quê? Porque esse era o momento, o período em que tudo era perfeito e que ali reinava realmente o ideal divino. Depois disso, depois do Éden, depois da queda do homem, o pecado entrou no mundo e aí as coisas saíram desse ideal divino. Tá? Quando Deus criou homem e mulher, né? Ele diz ali no relato, acho que a partir do capítulo 2, de que ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Então ele deixa claro nesse verso que ele não criou apenas o homem à sua imagem e semelhança e por isso ele deveria ser mais especial. Não, ambos, homem e mulher, foram feitos à sua imagem e semelhança e isso é lindo, né? Isso coloca homem e mulher no mesmo patamar. Ambos são especiais, são criação de Deus. E quando a gente vai vendo o relato da criação, né, no capítulo 1 de Gênesis, a gente vê que ele criou o sol, criou as águas, etc., os animais. E no final de cada dia ele dizia isso é bom, mas após a criação do homem, né, e foi proposital, obviamente, ele dar ao homem o dever de dar nomes aos animais, porque ele queria que ele percebesse que ele estava sozinho no mundo, em termos da sua própria espécie, né? No relato do capítulo 2 a gente vê melhor essa criação esmiuçada do homem e da mulher, né? Então a gente vai ver que o homem percebeu que estava sozinho, né? E aí a gente vê ali que Deus diz, não é bom. É o primeiro momento que Deus cria alguma coisa e ele diz, não é bom. E ele diz o que não é bom? Não é bom o homem estar sozinho, né? Porque faltava coroar a criação com a mulher. E aí ele deixou ali, acredito eu, né? O próprio homem perceber isso, que faltava alguma coisa, sabe? Ele era o único da sua espécie e que todas as outras tinham pares. E ele percebeu quando a gente vê a descrição melhor da criação do homem e da mulher no capítulo 2 de Gênesis, né? E depois que ele cria a mulher, ele diz, isso é muito bom, né? Então a gente vê que foi um fechamento assim, esplendoroso. Deus poderia dar a criação, né, com a criação, coroando a criação com a mulher. Ou seja, o homem, sem a sua contraparte feminina, é uma criação que não é boa. E depois de criar a mulher, ele vem e exclama, isso é muito bom. Homem e mulher se complementando. E é isso que significa quando ele fala ajudadora idônea. Não é, no contexto que a gente entende da nossa cultura, ajudadora, alguém que está inferior, né? O auxiliar de escritório, o ajudante de pedreiro, o ajudante, o auxiliar, é sempre alguém abaixo na nossa cultura, mas no pensamento hebraico, não. É isso que o Raniel, ele vai trazer no seu vídeo lá no canal da Avá. Então, eu vou deixar linkado aqui para vocês verem depois todo o conteúdo que ele tem sobre esse assunto, que é muito válido. Esse termo ajudadora, que depois é utilizado também para se referir a Deus, que é o termo hebraico ezer, ele vem para significar alguém que vem socorrer, alguém que vem para resolver algo que sozinho essa outra pessoa não teria condições. Então, é por isso que Deus é o auxiliador, Deus é o ajudador. E a mulher, Deus também deu usou esse mesmo termo para descrever a mulher. Alguém que vem auxiliar. Não, alguém inferior, né, que vem dar um apoiozinho. Não, alguém que está em igual situação. Porque se eu preciso de ajuda, gente, significa que eu não tenho capacidade de dar conta daquilo sozinho, né? E se eu preciso de ajuda, a outra pessoa que está me ajudando, ela não é inferior a mim. Se ela veio me ajudar, ela é alguém que veio complementar, que eu poderia até pensar que é superior a mim, porque veio dar conta de algo que eu não dou, entendeu? Mas eu não tô aqui para pregar a supremacia feminina não, tá? Eu tô aqui para dizer que a mulher e o homem, eles são feitos iguais. Porém, né, mesmo sendo iguais, eles são diferentes, né? Um é macho, o outro é fêmea. E não só isso, né? A gente vê as diferenças no corpo, biologicamente falando, a gente vê que há aí uma oposição. E essa oposição não só nesses termos que eu já falei, mas também no modo de pensar, no modo de agir, né? Afinal, apesar de Eva ter sido tirada do homem, ela não era uma extensão do homem no sentido de uma continuidade dele como um robozinho, né? Alguém que pensa tudo igual e é uma reprodução, é um espelho dele. Não, ela é um indivíduo, ela é alguém à parte dele,
Então ele está em oposição nesse sentido também, no melhor sentido aí que você puder compreender. E também de entender as coisas, de enxergar de um modo diferente, porque é um indivíduo. E nem por isso está abaixo ou é inferior. Não. Então, o que a gente viveu até aqui como sociedade, uma sociedade machista, não foi a vontade de Deus, mas consequência da entrada do pecado no mundo. E isso não foi a vontade de Deus. O pecado no mundo não foi a vontade de Deus. O mal no mundo não é a vontade de Deus. E assim como a gente luta contra o pecado, eu vou falar de maneira geral, a gente luta, né, contra os nossos desejos da carne, né, contra matar, contra roubar, essas inclinações que nós temos para o mal, a gente deveria lutar contra essa inclinação que nós temos também, que os homens têm, de maneira genérica aqui, o homem tem que querer ser superior à mulher. E assim, e sucessivamente também, tá, gente? Mas como eu tô falando aqui do macro para o micro, o que mais acontece é o homem buscar essa supremacia, querer ser superior à mulher. Por muitos anos, nós mulheres fomos ultrajadas, subjugadas, silenciadas, ignoradas pela sociedade. Só que, com os avanços da ciência e do conhecimento, graças a Deus, né, Deus nos libertou para a liberdade. Graças a isso, a essa emancipação que passamos a lutar pelos nossos direitos, pelo aquilo que a gente merece e que é nosso por direito, né? De sermos quem quisermos ser. De não termos uma caixinha de que toda mulher tem que ser dona de casa ou isso ou aquilo. Não, a gente pode ocupar qualquer espaço que a gente queira, porque a gente não é inferior de maneira nenhuma. Não tem menos capacidade porque somos mulheres. Então é por isso que eu acho que é tão grave quando um líder religioso, né, que é respeitado por multidões, infelizmente, né, é ouvido por multidões, infelizmente, ele vem e traz essa narrativa que ele trouxe, né, de que o estudo seria ruim para suas filhas. E quando ele fala isso de maneira assim aberta, ele tá, sim, de alguma forma pregando para outras pessoas de que eles deveriam fazer o mesmo. Porque ele, querendo ou não, e ele sabe que sim, que ele é um exemplo para muitas pessoas, para aqueles fiéis que estavam lá, que no final bateram palma, aplaudiram o que ele falou. Então, assim, é de um absurdo que foge até as palavras para descrever, para adjetivar aqui isso que ele falou lá. Né, de que ele não deixou as filhas estudar e ainda traz esse travestido de religiosidade, de algo bom, né, algo espiritual, porque ele não queria que elas servissem a si mesmas, né? Isso parece bem bonito e parece que realmente bíblico isso, na palavra que a gente deve sempre considerar o outro maior do que nós mesmos, né? Isso é para que a gente não seja egoísta, gente, porque se eu considero o outro maior do que eu e o outro me considera maior do que ele, o que a gente está fazendo aí? É um círculo, né? Um ciclo de benevolência, de humildade, né? De apoio mútuo, de nenhum estar se sentindo superior, mas um ajudando o outro, porque somos todos iguais. E além disso, é uma ideia de que todos nós devemos, de alguma forma, submissão a alguém. Então, estamos sempre submetidos a alguém. Isso não é um problema quando essa submissão é algo voluntária, tá? E aí muitos podem aqui chegar e dizer, mas Paulo tá falando lá que a mulher deve ser submissa ao marido, e tem gente até que, e tanto cristãos levam isso para um pensamento errado, deturpado, quanto pessoas que não são religiosos e ouvem, né, algum religioso dizer isso, aí pensa, mais absurdo ainda, a Bíblia sendo ultra machista, né? E assim, não é esse o princípio que Paulo está trazendo ali. Ele está mais ou menos trazendo essa ideia de a gente considerar o outro maior que nós mesmos. E a gente fazer essa troca, né, altruísta, social, né, de que um é maior, daquele é maior do que eu, então eu vou respeitá-lo, eu vou amá-lo, e o outro, consequentemente, me tendo maior do que ele. E olha como seria uma troca incrível, né, se nós não nos achássemos mais importantes do que o porteiro, do que o gari, se a gente considerasse que ele é superior a nós, e assim sucessivamente. Seria outro perfil de sociedade. Então, na Bíblia, quando fala dessa submissão de que devemos considerar um ao outro maior do que nós mesmos, isso independente de gênero ou sexualidade, gente. Parem de achar que só a mulher que deve se submeter. Você, como um homem, também deve se submeter. Além disso, a palavra, quando Paulo tá lá falando, né? Ele diz, mulher, sujeitai-vos aos vossos maridos. E aí ele traz o mandamento para o marido também. Homens, amai as suas esposas, né? Amar a que ponto? Amar ao ponto de dar a sua vida, como Cristo deu à igreja a sua vida, tá? Então, se isso não é se submeter também, eu não sei o que é. Porque eu vou considerar, olha o princípio da submissão aí, eu considerar o outro maior do que
eu mesmo, a ponto de dar a minha vida por ele. Por quê? Porque eu considero a vida dele maior do que a minha. Seria esse aí o pensamento. O marido considerar a mulher também superior a si mesmo, a ponto de dar a sua vida. Então é uma troca de submissão, né? E é voluntária, ela não é obrigatória, tá? Mas é um ideal aí de boa convivência. Eu considerar o outro maior do que eu, superior a mim, no sentido de querer fazer o bem pra ele, de dar o meu melhor pra ele. E ele vai fazer em contrapartida também. E assim todos nós vamos viver felizes, entendeu? Não é pra, não, a mulher tem que se submeter, porque ninguém só sabe lembrar disso na hora, né? Tem que se submeter, mulher tem que baixar a cabeça pra... Não é assim, tá? Pra você exigir isso, meu amor, você tem que dar a sua vida, em primeiro lugar. Então já para a palhaçada daí. Porque Cristo não oprimiu nenhuma mulher, muito pelo contrário, né? Ele tratou a mulher de uma maneira especial. Se você... quer que sua mulher se submeta a você, seja um exemplo antes. Ame como Cristo amou a igreja, tá? Aí você vai poder exigir, que na verdade não deveria. A coisa vai acontecer naturalmente, né? Eu vou perceber, eu vou ter esse tratamento e vou retribuir, gente. Amor é isso, esse cuidado é retribuição, a submissão é isso. É vocês se complementarem nesse amor mútuo. E aí, para completar o show de horrores que ele traz, ele vem e fala o seguinte, que a mulher dele, né, eles foram morar fora um tempo, e a mulher dele queria que as meninas casassem com homens americanos, porque os homens americanos são mais educados, agem com cordialidade em relação às mulheres, abrem a porta, né, são gentlemen. E aí ele diz que não, que ele quer que as filhas dele casem com macho. E aí, gente, isso cai num perigo que é sem tamanho, tá? Porque as pessoas acham que, e reproduzem, e a sociedade reproduz isso, que o homem de verdade, para ser homem, tem que ser másculo, tem que ser grosso, tem que ser indiferente, talvez, forte, nesse sentido de oprimir mesmo, porque era nesse sentido que ele estava dizendo, de trazer na rédea curta, sabe? Inclusive grosso, que é o termo que ele usa pra si mesmo. Ele, porque elas dizem que eu sou grosso. Sou. Ele ainda retifica, né? E aí, o que é esse pensamento também, se não um pensamento machista que oprime inclusive os homens, né? De que pra eles serem homens, eles não podem chorar, tem que ser macho, tem que ser, sabe? Grosso, ignorante, não pode se deixar dobrar, porque se você se dobra por uma mulher, você não deixa de ser macho. Isso dá até náusea de pensar nesse tipo de concepção mental. Assim, é um show de horrores esse vídeo. Eu precisava vir aqui gravar pra falar, desabafar, gente, pelo amor de Deus. Eu dou graças a Deus que eu fiz parte de uma igreja que fez diferença na minha vida, porque me mostrou que incentivava os jovens, né, homens e mulheres, a buscarem o conhecimento, a faculdade. Nossa igreja, a igreja que eu fiz parte, até velhos foram fazer faculdade, porque a gente sempre prezou pelo conhecimento, porque o conhecimento é libertador. A verdade, ela liberta mesmo. O conhecimento é libertador. E Cristo nos libertou para a liberdade. Então, pelo amor de Deus, não deixem de estudar, não deixem de fazer uma faculdade porque você acha que vai desagradar a Deus, não. Porque, pelo contrário, se Deus deu o conhecimento, é pra gente explorar, é pra gente conhecer mais, entender mais. Deus deu um cérebro que tem capacidades infinitas, não é pra colocar dentro de uma gaveta e arquivar na sua peça, tá? É pra você realmente usar e usar todo o potencial que você tem. Mulheres, emancipem-se. Busquem o conhecimento, porque o conhecimento emancipa, tá? E dentre todas as aberrações que ele falou ali, tem uma que eu tenho que concordar. Uma mulher com conhecimento não vai aceitar um homem abaixo da capacidade dela, abaixo do que ela merece. Pelo menos deveria ser assim. Sinceramente, se isso incomoda um homem, se incomoda, por exemplo, minha mulher já tem ensino superior e eu não tenho, se isso incomoda você, vai atrás do seu prejuízo, querido. Vai buscar a sua faculdade, entendeu? O que eu acho é que nenhuma mulher, nem ninguém deveria se abaixar ou se diminuir para ser aceita por alguém, entendeu? Então, porque se você é muito expansiva, você tem isso, tem aquilo, homem tem medo de mulher assim. Querido, vai se tratar, vai fazer terapia, tá? Pra resolver os seus medos, porque a gente não tá aqui pra se
regular por baixo, não. E mulheres, busquem homens, independente de conhecimento técnico, né, de faculdade ou não, conhecimento vai além, né, de faculdade, a gente sabe disso. Busquem homens que valorizem vocês, né, que valorizem a sua luta, valorizem o seu sacrifício, o sacrifício que você faz por você, pelos outros, e que sejam homens que também sacrifiquem por você e pelos outros da sua família, tá? Então, busque relacionamentos que são de parceria mesmo, onde se só você perde na relação, isso não é uma relação mútua, isso é uma relação única, né? Onde só um se beneficia. Então, livrem-se de todas as amarras machistas da sociedade, porque elas só servem para oprimir a gente. E principalmente, e geralmente esses assuntos, assim, que eu acho mais interessante, esses assuntos, assim, de opressão, só servem a, principalmente, pessoas, homens, que nem religiosos muitas vezes são, né? Mas nessas horas usam a palavra de Deus para se autodefender, para dizer que, não, mas você tem que me obedecer. Mas na hora de obedecer a Deus, não querem obedecer. E religiosos também, que se escondem por trás de religião e depois não é nada daquilo dentro de casa. Tem muita gente assim também, né? Então vamos, se é para rasgar o verbo, a gente vai rasgar o verbo aqui. Mulheres, Cristo nos libertou para a liberdade. Não vamos voltar a ser cativos das mesmas coisas que éramos antes. Para finalizar aqui, eu quero terminar com uma frase da Carol Pinheiro, da blogueira Carol Pinheiro, que ela disse assim: ninguém segura uma mulher segura. E para essa mulher ser uma mulher segura, pais, deem essas ferramentas às suas filhas. E essas ferramentas vêm do ensino escolar, né, do conhecimento de vida e principalmente, né, de você reforçar de que ela sim, ela pode ser além. Tá? Nós estamos aqui para romper com esse ciclo de violência, de opressão que a sociedade tem imposto às mulheres, sim. Por mais que pessoas venham e digam, mas no passado não haviam tantas separações como hoje em dia tudo é motivo para separar. Não é verdade. O que havia antigamente era que as mulheres não eram autossuficientes a ponto de se libertarem de relações abusivas, tá? Então elas se sujeitavam a todo tipo de coisa, e isso não é exemplo. Isso é algo que aconteceu e que a gente precisa ter como lição para a nossa vida, para não voltar a acontecer isso. Porque mulher nenhuma merece ser subjugada, tá? Mulher nenhuma merece apanhar de marido. Mulher nenhuma foi feita para viver infeliz em troca de estar bonita na sociedade. Mas pelo menos eu tenho um marido, né? Minha família não tá destruída. Querido, sua família foi destruída a partir do momento em que esse homem entrou na sua vida e te bate, e te subjuga, e te despreza. Sua família já está destruída, tá? Então tente reconstruir a sua vida, ok? Então esse é meu recado. Um beijo. Se libertem, tá? Tchau, gente. Eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis dizer aqui com esse vídeo. Se você concorda, deixa seu comentário, fala também o que vocês acharam desse babado todo aí, desse vídeo horrível que esse homem fez, enfim. Vocês haters, por favor, né, peguem leve, porque do outro lado aqui tem uma pessoa de verdade, tá bom, que tem sentimentos, então eu espero não ser muito xingada. Mas também se eu for, né, fazer o que eu não leio, tá, vou ignorar. Vou levar um bloco se você comentar merda aqui, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!